Qualquer dúvida, como sempre, vocês podem interromper, né, questionar, que a gente para e explica com detalhes. Tá? Então, vamos lá. Você já consegue ver a tela, né, aqui do PowerPoint com o slide. Bom, hoje a gente vai tratar da unidade 2, seção 2, que vai tratar a respeito da convecção através de um escoamento externo. Tá? Então, na última aula, a gente analisou a respeito do fenômeno da convecção, né, as suas definições. E nessa sessão, a gente vai focalizar o problema, né, de calcular taxas de transferência de calor que entra ou sai de uma superfície, né, com um escoamento externo. Então, há uma superfície e há um fluido, né, que escoa sobre a sua superfície externa. Não é uma tubulação, né, mas pode ser o escoamento que acontece na superfície externa dessa tubulação. Na semana que vem, a gente trata sobre o escoamento interno, tá? A gente vai tratar separadamente. Então, quando nós falamos de escoamento externo, a gente tem que as camadas limite, que a gente viu anteriormente, elas se desenvolvem livremente. Por quê? Né? Não tem restrições impostas por superfícies adjacentes. Então, se for, por exemplo, uma placa, né, e há um fluido aqui, né, vai haver o desenvolvimento das camadas limite, né, que se encontra nessa região aqui. E, claro, não há, né, uma restrição adjacente que seria uma outra superfície. Aí, no caso aqui, nós teríamos, né, uma interferência entre essas camadas limite, no caso de um escoamento interno, que será fruto da próxima semana. Então, sempre vai existir uma região externa, camada limite, que a gente chama de corrente livre, onde os gradientes de velocidade ou temperatura, né, serão desprezíveis. Não haverá diferença, né, nessa região da corrente livre, aqui, que a gente chama. Né? Não há gradiente de velocidade nem de temperatura. Tá? O fenômeno, né, acontece nessa região que a gente chama de camada limite. Bom, em se tratando de fenômeno de convecção por escoamento externo, temos o exemplo desse da placa plana, né? Imagina uma chapa aquecida na qual há um ventilador assoprando aí, ou um fluido naturalmente escoando sobre ela. Essa placa pode estar inclinada ou paralela à direção do escoamento. Pode ser através, né, de uma superfície curva, como disse, né, uma esfera, um cilindro, por exemplo, pás de turbinas, aerofólios. Então, superfícies, né, curvas. E um caso bem conhecido no caso, uma ventoinha, né, que é aplicada aí para soprar uma determinada peça eletrônica. Então, ali é um caso de convecção por escoamento externo. Se você pegar um jato de água fria, né, e jogar numa chapa aquecida, também é outro caso. Né? Então, a gente tem várias outras situações que podem ser consideradas. Né? Então, antes de adentrar no assunto, pessoal, está um pouco barulhenta a rua aqui, mas se vocês tiverem dificuldade de ouvir, vocês podem me comunicar, tá? Bom, antes de adentrar no escoamento externo, propriamente dito, né, eu vou revisar com vocês 3 adimensionais muito importantes para o fenômeno da convecção externa, tá? E o primeiro deles é o número de Núcio, tá? Só uma observação, os adimensionais, eles são obtidos, né, quando a gente aplica o teorema dos Pis de Buckingham, que vem lá da mecânica dos fluidos, ou fenômeno de transporte, né? A gente faz uma análise, né, dimensional, usando parâmetros, né, de uma situação hipotética, e a partir da união das variáveis que são significativas para aquele problema, a gente tem, né, a junção desses parâmetros e vai gerar um número adimensional. Por exemplo, no caso, para transferência de calor por convecção, o número de Núcio é um número muito importante. Tá? Então, ele tem uma correlação aí entre a parte de cima, que é relativa ao fenômeno da convecção, e a parte de baixo, né, ao fenômeno da transferência de calor por condução. Então, onde o H é o coeficiente convectivo
o LC é o comprimento característico e K é a condutibilidade térmica. Então, aplicando-se, né, o teorema dos Pis de Buckingham, depois vocês podem revisar isso, né, verificar como se obtém. Tá? Mas é bem interessante entender o significado físico. De onde surgiu esse número? Né? Antes de identificar o que significa fisicamente. Bom, foi obtido aí por Wilhelm Nussel. Tá? Will Nussel foi um engenheiro alemão, né? E teve contribuições significativas para o mecanismo de transferência de calor por convecção. Tá? Então, foi dado o nome de número de Nussel graças ao seu, né, responsável, né, aquele que determinou experimentalmente. Tá? Então, basicamente, a parte superior está relacionada, né, à transferência de calor por convecção e a parte de baixo é por condução. Vou mostrar aqui uma imagem, né, e aqui o que essa equação correlaciona. Então, nós temos aqui duas superfícies, né, onde nós temos superfícies com diferenças de temperatura e nós temos um fluido que tem uma camada, né, ou uma espessura L aqui. Então, foi feito, né, a análise da transferência, quanto, né, de calor era transferido por convecção e quanto, né, nessa situação é transferida por condução. E faz, né, uma razão entre o que é transferido por convecção dividido pelo que é transferido por condução. Então, montando aqui, né, usando as equações típicas de cada fenômeno, né, a lei de resfriamento de Newton para a convecção e a lei de Fourier para a condução, quando você faz a divisão, né, a gente acaba chegando nessa expressão aqui. E essa expressão é dada como número de Nussel. Bom, o que significa na prática, né? Qual que é o significado físico? É uma dimensional, não tem dimensão, né? É um número simples. Quando o número de Nussel resultar em 1, né? Quando esse número for 1, a gente percebe que o fluido que se encontra aqui, ele está totalmente em repouso. Tá? Então, o fenômeno que rege essa transferência de calor é puramente por condução. Então, a condução é o que manda. Tá? Então, quer dizer que quanto menor o número, ou seja, de 1 para baixo, quer dizer que a condução é o fenômeno mais importante no processo de transferência de calor. Por quê? Né? A condutividade térmica, ela que manda, né, no fenômeno da condução. Quanto maior a condutividade térmica, maior é a condução, em razão, né, em relação aqui à convecção. Porém, né, se esse número de Nussel for maior, né, que 1, aí a gente vai ter que o fenômeno da convecção é o que rege a transferência de calor entre essas duas superfícies. Tá? Então, este é o significado. Então, se você faz uma análise e obtém o número de Nussel inferior a 1, a gente entende que o mecanismo de transferência de calor principal é a condução. Se for maior que 1, é a convecção. Tá? Então, por esse motivo, né, quando a gente obtém um número de Nussel igual a 1, a gente aplica isso na prática. Né? Um dos motivos para utilizar a convecção forçada, né, que é onde você aplica um dispositivo mecânico, por exemplo, um ventilador, um soprador, uma bomba, por isso que a gente utiliza eles, né, no caso, para maximizar a troca de calor. Né? Então, a gente cria, né, um escoamento mais turbulento, a gente aumenta aquele número de Reynolds e, por consequência disso, a gente maximiza a transferência de calor no processo. Então, esse é o significado físico deste número, que é tão importante no processo de transferência de calor por convecção. Agora, a gente tem um outro, que é o número de Prandtl. Esse slide está comentando o que eu disse há pouco. Tá? Nós temos o segundo número adimensional importante, é o número de Prandtl. Esse número foi obtido por outro engenheiro, tá? Alemão, e ele, basicamente, ele está tratando, né,
da espessura relativa das camadas limite de velocidade e térmica. Ou, o que é isso, né? Então, a gente tem que, durante o escoamento sobre uma superfície, a gente vai desenvolver camadas limite. No caso aqui, nós temos a camada limite de velocidade e nós temos, né, outra situação, aqui é o escoamento, né? Aqui é a espessura na qual o fluido está se deslocando e temos a camada limite térmica, que também se desenvolve nessa superfície, né? Essa camada limite térmica, ela tem um comportamento diferente, né? Ela, por exemplo, aqui é a região de ataque, né, onde o fluido inicia, a placa está totalmente aquecida, né? À medida que o fluido caminha ao longo dessa placa, a tendência é que a temperatura, né, do fluido tende a se aproximar à temperatura da placa, né? Então tem uma cara um pouco diferente. E essa região que a gente chama de camada limite é onde os efeitos, aqui no caso de diferença de temperatura, é importante. Nessa região a gente chama de corrente livre, não há diferença de temperatura. E a camada limite de velocidade, né? A gente tem uma diferença de velocidade acontecendo nessa região. E aqui não, aqui o fluido ele escoa na mesma velocidade com que ele inicia o processo. Então a gente chama de corrente livre, né, nessa região. Então, em problemas de transferência de calor, esse número, que é o número de Prandtl, ele controla, né? Na verdade, ele consegue dar uma noção entre a espessura dessa camada limite de velocidade, então isso aqui tem uma espessura, tá? E essa outra, né, que no caso aqui de temperaturas, tem outra espessura. Quando a gente fala de camada limite de velocidade, né, CLV, ou camada limite hidrodinâmica, que é o mesmo termo, a gente está falando do que a gente chama de difusividade molecular de momento, né, ou viscosidade cinemática, que é esse Vzinho aqui. O que fisicamente representa, né, a viscosidade cinemática ou difusividade molecular de momento? A viscosidade cinemática ela indica a resistência, né, do material ao fluxo de cisalhamento em relação à densidade. Ou o que isso ainda quer dizer, né, que acaba ficando complicado. Analisando aqui, né, o escoamento dentro dessa região, a gente percebe que o fluido que está em contato com a superfície, ele tende a aderir a essa superfície, né, pelo princípio da aderência. Então, a sua velocidade em relação à camada de fluido que está acima é diferente, tá? Então, a viscosidade cinemática, ela indica, né, uma resistência do material, né, ao fluxo. Por exemplo, nós temos diferentes camadas do mesmo fluido, né, viajando com velocidades diferentes, porque há um escoamento, né, entre uma camada e outra. O fluido ele escoa em camadas, tá? Então ele escoa em camadas e a difusividade de momento ou viscosidade cinemática ela mede essa resistência, né, entre um escoamento relativo ao outro em relação à densidade do fluido, tá? E o que a difusividade, né, molecular térmica representa, né? Está representada basicamente com a velocidade com que a difusão de calor, né, da chapa, por exemplo, para o fluido. Enquanto um está relacionado à velocidade com que uma camada se escoa em relação a outra, ou seja, quão diferente é, né, a velocidade entre uma camada de fluido e a outra, né? Então, a viscosidade está relacionada a uma dificuldade no escoamento. Já a difusividade molecular térmica, que é associada à camada limite térmica, está associado à velocidade com que há a difusão do calor, ou seja, a transferência de calor da superfície aquecida para o fluido que está passando, né? Então, o que a gente consegue interpretar quando a gente aplica, né, essa equação? Eu vou só apagar aqui para despoluir o slide.
Quando a gente aplica essa equação, a gente vai obter, né, um número. Tá? Se esse número, que é o número de Prandtl, for muito pequeno, ou seja, muito menor que 1, a gente diz que, quando a gente analisa aqui, essa parte de baixo é muito grande, né? Então, quer dizer que a difusividade térmica é muito grande, ou seja, o fenômeno da condução é mais significativo em relação à convecção, tá? Mas como que eu sei que isso é mais significativo, né? Porque o significado de difusividade térmica é a condução. Quando nós estamos associando a movimento, né, no caso, velocidades de uma camada de fluido a outra, a gente está associando à convecção, porque a convecção há movimento global, né, do fluido. E na condução, o fluido ele está estagnado, né, ele está estacionário. Tá? Então, se esse número aqui for muito pequeno, quer dizer que a parte relacionada à condução, que é a difusividade térmica, é a que domina. Para números, né, maiores que 1, aí nós temos, né, que o comportamento dominante é o da convecção. Então, basicamente, aqui tem uma definição, não diz quão rápido a difusão térmica ocorre em comparação com a difusão de momento. Tem uma tabelinha aqui que tem números, né, para a gente fazer uma observação. Então, por exemplo, para diferentes tipos de fluidos, metais líquidos, como o mercúrio, por exemplo, né, ele tem o valor do número de Prandtl para o mercúrio, por exemplo, é 0,025. Tá? Então, se esse número é menor do que 1, a gente pode perceber que nos metais líquidos, né, por quê? Metais têm alta condutividade, né? Então a gente já pode associar também que o fenômeno da condução em comparação à convecção vai ser preponderante. Aí quando nós vamos, né, por exemplo, para a água, tem um número de Prandtl em torno de 1,7 até 13,7. Então a gente percebe que a convecção é o mecanismo mais significativo. Tá? Então, este é um dos significados, né? É uma das análises que a gente pode obter em relação ao número obtido. A gente percebe que a água ela tem uma viscosidade muito baixa, né? À medida que a gente desce aqui, por exemplo, os óleos de motor, por exemplo, né? A glicerina, claro que tem um range de valores que vão de 50 a 100 mil. Mas a gente percebe que fluidos viscosos, eles apresentam, né, aqui uma difusividade molecular de momento muito alta. Então, por isso que a convecção é o fenômeno mais preponderante aí, tá? Nessa análise. Então, vamos seguindo agora para o último adimensional que eu queria revisar aqui com vocês, que é o número de Reynolds. O número de Reynolds é bem comum, né? A gente sempre encontra ele nas análises de mecânica dos fluidos, né? Ele foi descoberto em 1883 por Osborne Reynolds, tá? Então, por isso que tem esse nome de Reynolds. É usado aí para cálculo do regime de escoamento. Se esse escoamento é laminar ou turbulento. Ele é uma relação, né? Ele é obtido por uma relação entre as forças inerciais pelas forças viscosas. Quando a gente fala de forças inerciais, né, a gente está associando aí a um movimento, né? Inércia, a um movimento. Está relacionado aqui à velocidade. E as forças viscosas, né, está associada aqui à viscosidade, na qual o fluido possui. Então, a razão entre as forças inerciais associadas a um movimento dividido pelas forças viscosas nos fornece o número de Reynolds, que determina, né, o tipo de escoamento. Se esse escoamento é laminar ou turbulento. Aqui embaixo tem duas figuras. Se a gente analisar, né, o fluido ele escoa em camadas, certo? Porém,
essas camadas podem não estar bem definidas, como a gente observa no escoamento turbulento. Então, a diferença entre um e outro é que no escoamento laminar, né, quando a gente observa que as partículas do fluido, eles se movimentam ao longo de trajetórias bem definidas, né? Por isso que a gente chama de lâmina, né? Através de lâminas ou camadas bem definidas. Então, preserva suas características durante o escoamento. O escoamento laminar, ele é muito interessante porque a viscosidade é um fenômeno que tende, né, à manutenção do escoamento laminar. Então, fluidos muito viscosos tendem a ter, né, esse comportamento, né, bem definido em lâminas. Então, ela age no fluido no sentido de amortecer ou, né, prevenir o surgimento da turbulência. E, por sua vez, né, o escoamento turbulento ele ocorre quando não há, né, um movimento ao longo de uma trajetória bem definida. Aqui nós podemos ver presença até de alguns vórtices. Esse escoamento ele é comum na água porque a viscosidade da água é bem baixa. Tá? Então é bem interessante a gente entender a diferença entre um e outro. E o número de Reynolds, ele quantifica, tá? Para qual faixa, né, a gente vai ter uma situação de escoamento laminar e o escoamento turbulento. Aqui nós temos o caso de superfícies paralelas. Deixa eu fechar aqui, pessoal, por causa do barulho. Nós estamos analisando o escoamento entre duas superfícies. Por exemplo, pode ser um tubo, né? Pode ser duas placas planas paralelas. Aí nós temos uma faixa, né, que define isso. Para escoamento em superfície externa, a gente tem outra faixa de Reynolds, tá? Isso é tabelado, tá? Então, tem uma faixa quando o escoamento é restringido em tubulação e uma faixa quando o escoamento é externo. A gente vai ver isso mais à frente. Mas, a princípio, esse número apenas não, muito interessante, ele nos informa, né, que tipo de escoamento vai acontecer dependendo da razão entre, né, aqui nós temos a massa específica do fluido, a velocidade com que ele escoa e o comprimento da superfície na qual ele está percorrendo. E aqui Mi é a viscosidade cinemática, né, do fluido. Vamos seguindo. Bom, dito tudo isso, agora a gente vai considerar algumas coisas para a gente começar a trabalhar sobre escoamento externo. Primeira consideração é que a gente vai estar tratando de escoamento forçado, ou seja, né, a ação, né, de um agente mecânico, por exemplo, um ventilador. E qual é o nosso objetivo? A gente vai determinar a quantidade de energia que é transferida entre a superfície, então nós temos a superfície plana e o fluido. Então, a gente tem como objetivo determinar qual que é essa quantidade. Essa superfície ela pode ser plana ou curva. Tá? Então, para a gente quantificar isso, a gente precisa determinar, como na última aula, né, o coeficiente de transferência de calor por convecção, que é o H. Né? A gente chama de coeficiente convectivo também. E ele é obtido a partir aqui do número de Núcio. Tá? O número de Núcio ele é uma função do número de Reynolds e do número de Prandtl. Então, através dos números de Reynolds e de Prandtl, a gente determina, né, o número de Núcio e, como a gente observa aqui nessa equaçãozinha inicial, o número de Núcio depende do H. Então, a gente consegue obter o H a partir do número de Núcio, que foi obtido por uma relação de Reynolds e Prandtl. Tá? Então, se a gente conhece ele, a gente consegue determinar o coeficiente convectivo e, como nosso objetivo é quantificar a quantidade de energia transferida entre a superfície, a gente usa, né, a lei do resfriamento de Newton, que é Q, que é igual a H dt. Né? Então, o H é o coeficiente convectivo
e o Q é, né, o fluxo de calor. Então, é interessante a gente entender como a gente faz essa relação. Tá? Nem tudo é flores nessa história. Né? A gente tem duas abordagens para a gente encontrar, né, o H. Né? A primeira é uma abordagem puramente teórica. Né? Então, essa abordagem teórica, ela envolve a resolução das equações da camada limite para uma determinada geometria. Porque o H, como a gente viu, né, ele varia de ponto a ponto. Dependendo dessa geometria, quanto mais complexa for, né, a gente vai ter que trabalhar um pouco mais. Então, aqui nós temos, né, essas equações de conservação que está relacionada a cada uma dessas camadas de velocidade, térmica e de concentração. Só que isso não é fácil. Né? Existem métodos para se resolver. Né? Por exemplo, a gente pode, para uma superfície plana, né, quando o escoamento é laminar, a gente usa o método da similaridade para obter uma solução exata para essas equações. Outra solução, mas é aproximada, é o método integral. A gente não vai utilizar, né, essas deduções matemáticas aqui, mas basicamente, quando se for fazer, por exemplo, uma pós-graduação ou um mestrado que envolva, né, um conhecimento mais aprofundado, precisa se entender, né, como se funciona o método da similaridade, que é um método mais exato, né, que vai resolver isso aqui. Então, a gente vai obter, né, o perfil de temperaturas para tal solução, né, e a gente encontra a relação de Nusselt, né, que é em função lá do número de Prandtl, e por fim a gente obtém o coeficiente convectivo local. Local é num ponto, né? Depois a gente faz a integração, né, e obtém o coeficiente convectivo médio. A solução aproximada é o método integral. Tá? Só para a gente comentar a respeito. Vou focar, né, na abordagem experimental. A abordagem experimental, também a gente chama de abordagem empírica, né? Empirismo está relacionado à experimentação, né? Você testa e você faz, né, todo um experimento e por tentativa e erros e repetições você consegue, né, obter uma relação. Então envolve medições, né, sob condições laboratoriais controladas, onde você vai correlacionar os dados em termos de parâmetros adimensionais adequados. Né? O que seria esses parâmetros adimensionais? A gente usa, né, o teorema dos π's de Buckingham, né, determina os adimensionais importantes, certo? Só que a gente precisa também, né, considerar uma série de critérios geométricos, dinâmicos, intrínsecos ao sistema. Tá? Ou seja, para que a gente crie uma situação em laboratório, mede, né? Então, a gente pega um modelo, né, que vai representar uma situação que a gente quer estudar, por exemplo, um túnel de vento e um automóvel sob alta velocidade. Então, a gente coloca lá um automóvel estacionário e aplica um túnel de vento, por exemplo, né, um escoamento que vai estar sobre a superfície do automóvel, certo? Então, essa é uma situação, é um aparato. Então, a gente aplica o teorema dos π's de Buckingham para que essas medições elas sejam válidas numa situação real. Tá? Então, a gente tem que considerar aqui um fator de escala, geométrico, de forças, de campo de escoamento. Tá? Então, em outras palavras, né, a gente precisa que os números adimensionais desse experimento sejam coincidentes com o valor aí da situação real. Então, essa é uma das abordagens que a gente faz para obter. Então, aqui nós temos os parâmetros de similaridade, que é o número de Reynolds, tá? E, dependendo aí, né, se for a parte de velocidade térmica ou de concentração. Tá? Então, o número de Reynolds para o campo de velocidade, número de Reynolds e Prandtl para análise dos campos, né, de térmicos,
e de concentração a gente tem aí, né, o número de Schmidt, que vai ser empregado na análise. Então é isso, tá? Então se faz um aparato em laboratório, por similaridade, né, transpõe uma situação do modelo para a situação real, tá? Então é repetido várias e várias vezes esse experimento. Então vamos ver um experimento para se determinar, né, uma relação. Então, os cientistas geralmente, né, eles realizam experimentos conforme estão mostrados aqui nessa figura. Então, o que nós vemos aqui? Nós temos uma placa plana, tá? E dentro dessa placa plana nós temos uma resistência elétrica, né, que vai aquecer a placa. Então, essa resistência elétrica, ela tem uma potência elétrica, tá? Corrente vezes tensão aqui, que é a potência elétrica. Ok? Então, vai manter que a temperatura dessa superfície aqui, que a gente chama de TS, é superior à temperatura do fluido que está escoando sobre ela. Tá? Então, vai haver uma transferência de calor da placa para o fluido. E essa transferência é por convecção. E qual que é o valor, né, dessa energia transferida por convecção? É igual à potência elétrica do aquecimento. Tá? Então, o que está saindo por convecção é igual à potência elétrica. Tá? Então, isso a gente consegue, né, a partir dessa igualdade aqui, demonstrar, né, que esse coeficiente convectivo aqui, né, para a placa, a gente tem uma relação, né, pela lei do resfriamento de Newton. Então, a gente consegue, né, encontrar o H, porque nós sabemos o valor, né, do calor que está sendo transferido, a temperatura da superfície do fluido é controlada, a área superficial a gente sabe também. Então, isso é uma das formas, né, de se determinar por meio de um experimento. Se a gente repetir, né, esse experimento aqui, modificando, por exemplo, o tipo de fluido que está sendo forçado sobre essa placa, né, por exemplo, alterando outro parâmetro, por exemplo, um parâmetro do material dessa placa, tá? Ou a área superficial, entre outros. Então, a gente pode variar, né, essas condições experimentais. Então, a gente vai confeccionar um gráfico, que a gente chama de um gráfico log por log, ou de logaritmo, e que, no caso, no eixo X, foram obtidos os números de Reynolds, tá? E aqui no eixo Y, o número de Nusselt. Tá? E quando a gente muda, por exemplo, o fluido está associado, né, por exemplo, ao tipo, ao parâmetro ou adimensional de Prandtl. Então, essas linhas aqui representam, por exemplo, para diferentes fluidos. Tá? Então, aqui nós temos diferentes relações, né, que a gente pode obter, a partir delas, o coeficiente de convecção médio. Porque a gente sabe que o número de Nusselt, ele é em função, né, o número de Nusselt é uma função do número de Reynolds e do número de Prandtl. Então, a partir disso, né, a gente obtém, né, uma reta aqui, né, e essa reta, ela pode ser representada, né, por um ajuste linear desses dados com o número, conforme o número de Prandtl. Tá, resumindo, para não ficar muito teórico esse assunto, então a gente consegue, né, modificando diferentes condições, determinar o coeficiente convectivo médio. Então a gente tem aqui essa relação, tá? Onde C, M e N, né, são constantes, tá? Onde M e N são expoentes e depende da geometria e do tipo de fluxo. Isso aqui a gente consegue obter em tabelas, tá? Para geometrias posso dizer, bem comuns dentro da engenharia, né? Geometrias, por exemplo, dessa superfície, se uma superfície curva, côncava, tá? Ou se ela tiver irregularidades, então esses coeficientes dependem disso. Então, essa é uma forma experimental de se determinar. Tá? Outra forma foi o método numérico ou teórico, né? Que vai toda uma análise matemática bem rebuscada. Ciente disso, né,
Então, a gente percebe que dentro da transferência de calor por convecção, a gente usa, né, na equaçãozinha lá que Q é igual a H vezes A vezes dt, né? Aí o exercício já te dá o número, né, do coeficiente convectivo. Você acaba, às vezes, negligenciando que esse parâmetro aqui é o mais difícil de se obter, né? Porque demanda todo um arcabouço experimental ou teórico. Tá? Então, quando a gente tem o H dentro da engenharia, a gente obtém várias tabelas, né, que fornecem os Hs ou os coeficientes convectivos para diferentes situações. Então, pode-se consultar isso. Mas a gente sabe que por trás daquele número tem todo um histórico, né, experimental ou teórico que se baseia. Bom, vamos analisar, né, o comportamento do escoamento paralelo aí a uma superfície ou de uma placa plana. Tá? Então, aqui nós temos o fluido que está a uma temperatura infinita, que é a temperatura na corrente livre, né, e uma velocidade U infinito, que é a velocidade na corrente livre. O que é corrente livre? Né? Então, imagina aqui que você tem uma hélice, né? A corrente livre é quando você não tem nenhuma interferência da superfície na qual o fluido está escoando. Tá? Então, o ventilador está aqui, à medida que o fluido, com aquela velocidade, entra em contato com a superfície, você vai ter, né, o fluido numa velocidade diferente da corrente livre. Por quê? Devido aos fenômenos, né, da viscosidade. Então, como o fluido ele escoa em camadas, a primeira camada ela está aderida à superfície, a outra vai cisalhar e vai ter um retardamento em relação à corrente livre. Tá? Até onde esse fenômeno é relevante, né, a gente chama de camada limite. E nessa região aqui a gente chama de corrente livre. Beleza. Então, a partir disso, a gente consegue dividir em duas regiões, né? Onde esse fluido se comporta, né, escoando em camadas bem definidas, né, a gente chama de região laminar, que é essa primeira aqui. Após um determinado comprimento, que a gente chama de comprimento crítico, XC, o fluido vai ter, né, uma alteração, não vai mais se comportar laminarmente, né? Ele vai ter um perfil turbulento, tá? E essa regiãozinha aqui, que a gente tem aqui, a gente chama de, né, de uma região de transição, onde há uma mistura, né, de camadas e de vórtices, tá? Mas qual que é esse comprimento, né? Porque a gente está interessado na prática é saber qual que é o comprimento. Por exemplo, você tem uma chapa e você está querendo resfriar ela, a partir de qual ponto você vai ter esse fenômeno de turbulência? Porque a turbulência, ela gera, né, uma maximização na troca de calor. Tá? É mais interessante em algumas situações que você tenha, né, o comprimento crítico mais próximo possível aqui do início da superfície que você está analisando. Tá? Então, por isso que eu estou trazendo essa imagem. Para superfícies planas, né, e onde há um escoamento externo, o Reynolds, que é o adimensional importante, que vai ser utilizado para determinar esse comprimento crítico, o Reynolds, nessa região crítica, né, que a partir daqui é turbulento, é para valores maiores que 5 vezes 10 à quinta, ou 500 mil. Tá? 500 mil Reynolds é um número que vai indicar que nessa região, né, a gente está no comprimento crítico. Tá? Então, a partir desse ponto, a gente vai ter comportamento turbulento. Tá? Às vezes você se assusta, né, com o número de Reynolds para um tubo, né, onde é o escoamento interno. Se eu não me engano, é em torno de 2.300. Tá? 2.300 já é caracterizado um comportamento turbulento. E para superfícies planas, nós temos aí, né, altos valores. Seguindo aqui, para o escoamento, né, a gente vai fazer uma análise para a gente poder obter algumas informações importantes. Então, para um escoamento laminar, né, em regime estacionário. O que é regime estacionário? Né? Se a gente for analisar uma propriedade neste ponto e neste ponto,
essas propriedades, por exemplo, pode ser a velocidade, nesse ponto é diferente nesse ponto, tá? Nesse instante. Se amanhã eu vir analisar o valor da velocidade nesse ponto e nesse ponto, ambas têm que ser iguais à medida anterior, porque senão a gente está no regime que a gente chama de regime transiente. Então, nós estamos analisando que o tempo não influencia na nossa análise, apenas a posição na qual a gente está medindo. Então, se a gente considerar um regime laminar, onde o escoamento é incompressível, então a gente não está tratando de gases, tá? Então, líquidos, em regime estacionário, certo? A gente vai aplicar aí que o fluido ele tem propriedades constantes. Então, a solução que a gente vai utilizar, baseando aí por similaridade daquelas equações de continuidade que eu mostrei para vocês, a gente vai determinar aqui, esse sigma representa aquela espessura da camada limite, tá? Qual que é o valor dessa espessura, em função da posição da placa. A espessura da camada limite térmica, essa aqui é de velocidades, essa aqui é térmica. Qual que é o coeficiente de atrito local, ou seja, nesse ponto, então a gente consegue obter isso, ou, né, o médio, que no caso é de toda a superfície, o número de Nusselt também local, ou, né, o médio. Então a gente tem isso, então a gente faz essas considerações, que é laminar, estacionário, com propriedades constantes, não há uma dissipação viscosa significante, ou seja, o que é perdido pela viscosidade não é significante. Então, a gente tem aquela solução daquelas equações. Quais equações que eu estou querendo comentar para vocês? Nós temos essas equações, tá? Então, nós temos essa equação para velocidade, e a partir dela a gente encontra, né, a espessura da camada limite de velocidade. Aqui a gente encontra da limite térmica, né? E aqui no caso, camada limite de concentração, que a gente não está estudando. Tá? Então, resolvendo isso, a gente obtém os valores. O valor não, a expressão, né? A solução, a expressão que consegue nos dar o valor. Por que em regime laminar, não turbulento? Quando a gente vai fazer análise em regime turbulento, a gente não usa soluções analíticas como essa, tá? Métodos matemáticos. A gente tem que aplicar soluções experimentais, tá? Fazer simulações, porque nós temos uma alta instabilidade no escoamento. Então, varia de ponto a ponto, né? Então, você não tem um regime de escoamento que permita fazer isso, tá? Então, a partir das soluções, das equações de continuidade, do balanço de momento e energia, a gente tem essa tabela aqui. Então, vocês precisam entender como utilizá-la, tá? Então, nós temos uma tabela onde, por exemplo, para o regime laminar, a gente tem essa expressão que vai nos dar a espessura da camada limite de velocidade. E essa para a camada limite não, coeficiente de atrito. Imagine que nós temos, né, agora uma condição onde o escoamento é laminar e o número de Prandtl determinado é maior ou igual a 0,6. Essa é a expressão que vai nos fornecer o número de Nusselt. Tá? Agora, isso aí a gente está trabalhando uma situação, né, onde nós estamos num regime turbulento, para Reynolds menor que 10/8, a gente tem essas duas expressões. Então, ela tem uma situação onde é válida. Então, a gente precisa entender qual que é a condição da sua análise para verificar se essas correlações são válidas. Tá? Então, eu vou mostrar num exercício como a gente consegue utilizar essas expressões. Então, vamos lá. O que ele está pedindo? É para estimar qual que é a taxa de resfriamento por unidade de comprimento. Então, ele quer saber watt por metro, né? Então, é a taxa. Por unidade de largura da placa necessária para mantê-la a uma temperatura superficial de 27 graus. Então, o que acontece?
Então, nós temos aqui uma placa que precisa ser mantida a 27 graus, certo? E há, né, um fluido que está sendo movimentado sobre ela, né, a uma velocidade de 10 metros por segundo, a uma temperatura de 300 graus. 300 graus Celsius, né? E aqui nós temos os valores das propriedades do ar, né, termofísicas do ar na condição do problema. Então, para o ar nessa situação, 300 graus, com essa velocidade e essa pressão, a gente tem esses valores. A condutividade térmica, aqui no caso, deixa eu verificar o que representa esse V, porque não está na anotação do exercício, né? E acaba confundindo a análise. 5,21. Ah, tá. Isso aqui é a viscosidade do fluido, tá? Viscosidade cinemática. E o número de Prandtl, 0,68. Então, essas são as propriedades. Então, considerando que há essa situação, qual que é, né, a taxa de resfriamento por unidade de largura da placa necessária para mantê-la a uma temperatura de 27 graus? Então, o primeiro passo, a gente tem que saber que a expressão que a gente usa nesse exercício é a lei de resfriamento de Newton, né, ou a equação que descreve, né, a troca de calor por convecção. Coeficiente convectivo, médio aqui no caso, a largura, né, da placa, vezes a diferença de temperatura da superfície com o ar. Só que a gente não tem o coeficiente convectivo médio, que esse que é o problema nas nossas análises. Tá? Então, a gente precisa determinar. Então, para a gente determinar, a gente tem que analisar, né, o número de Nusselt, né? Porque através da relação de Nusselt, a gente consegue obter o H médio. O H médio vezes L dividido por K. Então, a gente precisa determinar o número de Nusselt. Através do número de Nusselt, a gente obtém um H, né, e joga nessa expressão. Só que a gente percebe que o número de Nusselt ele é obtido, por exemplo, se for para regime laminar com Prandtl maior que 0,6, a gente vai usar essa expressão. Se for, aqui considerando uma situação onde o regime é turbulento, a gente vai usar esta outra expressão. Tá? Então, a gente tem essas equações. Então, a gente precisa saber qual que é o regime de escoamento primeiro, para encontrar qual é o número de Nusselt válido naquele caso. Então, vamos determiná-lo, tá? Inicialmente. Então, o número de Reynolds, que é o que vai determinar se é laminar ou turbulento. O número de Reynolds é igual, né, a velocidade da corrente livre, que é do escoamento que a gente está analisando, vezes o comprimento da superfície da qual ele vai escoar, dividido pela viscosidade. Então, o exercício ele nos dá que a velocidade é 10 metros por segundo, o comprimento é meio metro, perdão, e a viscosidade é 5,21 aqui vezes 10 a menos 4. Então, 5,21 vezes 10 a menos 4. Dividindo corretamente, a gente vai obter 9.597. Tá? Então, a gente percebe que isso aqui é menor, né, que os nossos 5 vezes 10 à quinta, tá? Que é a situação onde o Reynolds é crítico. Então, passa para uma situação já de transição. Então, nós estamos no regime laminar. Então, a gente pode ir lá na tabelinha e buscar a expressão que vai nos dar o número de Nusselt. Então, para regime laminar, vamos observar o número de Prandtl. Ele é 0,687. Então, não basta ser só laminar. Então, para número de Nusselt laminar, valendo 0,06. Aqui nós temos uma tabela que tem dois números de Prandtl aqui, tá? Para duas situações onde os Prandtl são idênticos, né? Só que, na verdade, aqui está faltando casas decimais aqui nessa relação, tá? Então, esse número de
de Prandtl ele está maior ou igual a 0,6, tá? Mas nós precisaríamos verificar qual é os próximos números aqui, tá? Então, vamos utilizar este, porque este número de Prandtl é para maior ou igual a 0,6, e as casas significativas aqui, elas se aproximam, né? Se a gente for pegar um material de referência, se aproxima do 0,687, tá? Então, só essa tabelinha, como eu peguei e não conferi isso, tem esse pequeno problema que pode inferir, e na verdade induzir, né, a gente pegar esse aqui ou esse aqui indiscriminadamente. Então, considerando que os números significativos após o 6 engloba este número, a gente vai utilizar o número de Núcio dessa expressão, tá? Só para não ficar na dúvida, por que eu não posso pegar esse e estou pegando esse, tá? Então, seguindo aqui, o número de Núcio, vou escrever aqui, médio, tá? Considerando que ele é médio, é 0,0664 vezes o número de Reynolds elevado a meio, vezes o número de Prandtl elevado a 1/3. Então, aqui, raiz quadrada do número de Reynolds e raiz cúbica do número de Prandtl. Então, só substituir os valores que a gente já determinou. Então, o número de Núcio médio, 0,664 vezes a raiz quadrada de 9.597 vezes, né, a raiz cúbica do número de Prandtl, que foi 0,687. Tá? Então, esse aqui é dado no exercício. Aqui. Se a gente calcular corretamente, a gente chega que o número de Núcio foi de 57,4. Adimensional, tá? Não tem unidade, nenhum nem o outro. Agora, a gente consegue calcular o H. Como? Não é? Como? O número de Núcio, ele pode ser obtido por essa expressão para uma situação na qual a gente tem as condições de validade para regime laminar e número de Prandtl 0,687, mas, né, a sua expressão básica é igual, né, a L vezes H médio dividido por K. Então, essa expressão ela é equivalente a essa. Só que nesta aqui, ela é experimental e nela não envolve o coeficiente convectivo, né? Porque não faria sentido. Porque é isso aqui que a gente está correndo atrás, é este aqui. Então, a partir dessa expressão experimental, a gente obtém a igualdade. Então, o número de Núcio é dado por HL sobre K, que, por sua vez, ali a gente obteve 57,4. A gente tem essas informações, a condutividade da placa, né, da superfície, e o comprimento. Então, o H vai ficar como K vezes 57,4 dividido por L. Vamos voltar para verificar qual que é o valor da condutividade. Então, é 36,4 vezes 10 aqui, né? A menos 3. Esse exercício ele está com... Ele tem um dado aqui. Deixa eu ver se está correto esse valor. 36,4 vezes 10 ao cubo watt. Então, é menos 3 aqui. É um valor bem pequeno. Tá? Então, vamos usar o sinal negativo. Então, é 36,4 vezes 10 a menos 3 vezes 57,4 dividido por L, que é 0,5. Vou só usar a calculadora aqui para checar, né, se eu fiz corretamente o valor aqui. 36,4 vezes 10 elevado a menos 3 vezes 57,4. Aqui em cima vai dar um número igual a 2,089 dividido por meio. Então, o número de Núcio não, coeficiente convectivo médio, lembrando nisso, médio é igual a
a 4,17, né, watt por metro quadrado, Kelvin. Tá? Então tá correto. Então o valor ali é 10 a menos 3, tá? Só para a gente não se confundir nos valores. Então a gente já tem o coeficiente convectivo médio. Lembrando que o H, ele depende da posição, tá? Então, ele varia em função do comprimento da superfície. Então, a gente faz, né, aquela integração da função que nos resulta os valores ponto a ponto, e a gente tem, né, o H médio. O H médio é uma média dos coeficientes convectivos na superfície, tá? Só para a gente lembrar. Então, vamos agora voltar aqui, calcular aqui nesse cantinho, o valor da taxa, tá? Taxa por unidade de comprimento. Então, vai ser H médio vezes L, que é o comprimento, vezes dt. Porque o H médio foi 4,17 vezes meio. A diferença de temperatura aqui, 300 menos 27. Isso aqui vai nos resultar 570 watts por metro. Tá? Então, precisa-se ter um resfriamento, né, uma taxa de resfriamento de 570 watts por metro para manter a superfície a 27 graus Celsius. Beleza? Pessoal, alguma dúvida? Vamos ver se vocês estão acompanhando aí, né? Por enquanto, tranquilo, professor. Tá o Lucas, tá o Jean, tá o Iago. Tá, beleza. Tá tranquilo. Vamos Tudo bem, professor. Beleza. Então, continuando aí, a gente vai falar sobre uma outra situação, né? A gente viu sobre superfícies planas, né? Como aquela placa ou chapa, né? Aquecida. Agora a gente vai analisar a convecção externa sobre superfícies radiais, né? A gente vai começar aqui com um cilindro. Então, imagina que aqui nós temos um cilindro e esse cilindro ele está, por exemplo, sofrendo um escoamento que acontece externamente a ele, tá? Então, é externo. Então, ele é maciço, por exemplo. Ou poderia ser vazado, mas não há nenhum fluido escoando internamente. Ou se há, a gente não está analisando a sua influência, tá? Então, o que acontece? A gente tem um fluido aqui que está a uma velocidade da corrente livre, né? Vamos chamar de V infinito. Ele é levado, né, ao repouso nesse ponto aqui, tá? Aqui a gente diz que a velocidade é nula, tá? Ele é o repouso. A gente chama esse ponto de um ponto de estagnação frontal. Ele tem uma determinada velocidade, quando ele estagna, né? Essa velocidade, essa energia cinética que ele tem, se converte em energia de pressão, tá? Então é assim que aquelas bombas centrífugas trabalham, né? Então você tem um fluido que é acelerado pelo rotor e o bocal vai aumentando de área. Então você vai reduzindo a velocidade e vai ganhando pressão. Então esse fluido ele vem, né, com a velocidade da corrente livre e é levado ao repouso nesse ponto e por consequência disso a gente tem um aumento na pressão. Só que a partir desse ponto aqui, né, o fluido vai começar a escoar, né, e a pressão ela vai diminuir à medida que a gente aumenta esse X, né, à medida que ele vai se deslocando aqui ao encontro, no entorno do cilindro. Tá? Então, vai aumentando a velocidade e vai diminuindo a pressão. E com isso, né, a camada limite vai se desenvolver sobre um gradiente que a gente chama, né, de pressão favorável. A gente pode observar aqui embaixo em B. Tá? Então, a camada limite vai escoando sobre um gradiente de pressão favorável, que a gente chama aí de dP dx menor que zero. Tá? Então, nessa região. Contudo,
né, essa pressão ela tende a atingir, né, um valor mínimo aqui nessa região, e à medida que a gente se afasta, esse valor vai ficando cada vez menor. Então, nesse ponto aqui é o mínimo, tá? Aqui é a pressão máxima e aqui é a pressão mínima. Quando atinge, né, essa pressão mínima, o que acontece? A pressão ela tende, né, a fazer com que haja um comportamento comportado das camadas de fluido. Então, a velocidade vai aumentando, a pressão vai diminuindo, aí chega um ponto, né, onde nós temos uma velocidade relativamente alta, não igual à da corrente livre, tá? Que a gente vai ver um pouco melhor a seguir. Então, a gente vai ter um gradiente de pressão que a gente chama adverso, né? Que é o dP dx maior que zero. O que acontece, né? A gente vai ter a influência desse gradiente de pressão aqui, né, sobre o perfil de velocidades. E, diante disso, vai formar, né, uma que a gente chama de separação da camada limite da superfície. Então, essa camada limite vai descolar da superfície aqui, nesse ponto, e a gente vai ver que essas linhas de corrente aqui, elas começam, né, a ter uma distorção. E essas distorções que a gente fala, né, vai originar vórtices. Tá? Essas setinhas indicam os vórtices que se formam. Tá? Então, a gente tem um comportamento de pressão que a gente chama adverso. Esse comportamento acontece nessa região aqui, tá? Que vai causar, né, a formação de vórtice. Nessa região, não. E aqui, né, a gente chama de esteira, né? Forma uma esteira atrás aqui do cilindro e que origina os vórtices. É importante entender isso, né? Porque em algumas situações é desejável ou indesejável essa formação. Então, é feito vários estudos, né? Porque quando você quer maximizar a troca de calor, principalmente colocando, né, aletas submersas no fluido, então essa região de vórtice é uma região de maximização da troca de calor. Né? Como aumenta isso aqui em torno dessas superfícies? Uma observação importante, né, que eu acabei dizendo, já antecipado, é que quando a gente tem uma placa plana, né, as velocidades na corrente livre, vou voltar aqui a imagem para a gente entender. Deixa eu apagar aqui. Não deixa apagar porque eu fechei a apresentação, né? Mas quando a gente tem uma placa plana, o escoamento ele é paralelo, né? A essa superfície aqui. Então, essas velocidades da corrente livre, elas são constantes, né? Não depende da posição X aqui. Mas a partir do momento que a gente analisa um escoamento sobre uma superfície radial, a corrente livre, agora, né, esse valor, né, ele é diferente dependendo da posição aqui, X, e do ponto de estagnação. Tá? Então, ela varia. Enquanto na superfície, né, nós temos aqui, e o U é constante nessa região aqui. Agora, nessa situação, ele depende, né, da posição em relação a quê? Em relação a essa coordenada. Cara. A coordenada X ela é medida aqui, tá? Né, na superfície do cilindro. Erroneamente, a gente não pode associar com essa coordenada aqui. Tá? Então, é essa superfície. Beleza. Tá? Isso é importante quando se for fazer, né, uma análise, por exemplo, de um sistema. Então, você precisa considerar todas essas variáveis. Como nós estamos no curso de graduação, né, a gente chega, né, a um nível de conhecimento, né, um nível formativo. Então, na aplicação prática, a gente precisa considerar isso na modelagem, na análise dos sistemas. Uma observação é que aqui a gente tem o número de Reynolds também, tá? A gente usava para uma placa plana o subscrito L, tá? Plana, superfície plana. E para uma superfície radial, a gente vai usar a nomenclatura R, subscrito D, tá? Radial. Como que eu determino o número de Reynolds para um cilindro, por exemplo? Né?
ou uma esfera, por exemplo, é de maneira análoga ou semelhante à placa plana. Ao invés de usar, né, Reynolds ou PD, deixa eu reescrever a equação que aí fica fácil da gente entender. O D sobre Mi. Essa é uma das expressões que determina o número de Reynolds. Para uma placa plana, a gente vai usar, no lugar do D, que é o diâmetro, né? A gente vai usar L, ou VL sobre Mi. E na superfície radial, a gente usa o diâmetro. Tá? Essa é a única adaptação para se obter. Enfim, de modo semelhante, né, a gente obtém correlações empíricas para as diversas condições de escoamento. Tá? Dependendo do número de Reynolds, a gente tem, né, diversas situações de escoamento, se for cilindro ou esfera, né? Então, aqui nós temos as condições de validade e a correlação. Tá? Então, para a esfera também a gente tem aqui algumas correlações, porque, né, a gente considera aí que o comportamento, né, do escoamento é bem semelhante. Tá? Então, essas são as correlações. Vocês precisam consultar essas tabelas de forma igual à anterior. Tá? Então, vamos a um exercício para entender essa aplicação. Ok. Tem uma observação com relação a alguns coeficientes que aparecem aqui. M, tá? Aqui nós temos o M novamente. Ok. Então, por exemplo, para o coeficiente, vocês vão encontrar o C e o M, né, que são constantes. Tá? No caso do número de Reynolds. O número de Reynolds aqui em cima. Tá? C e M. Então, nós temos aqui essas constantes da equação, né, para o cilindro circular e essas constantes, considerando essa geometria, né, porque a gente viu que esses coeficientes, essas constantes dependem da geometria, mas se nós estamos tratando de um cilindro circular com escoamento cruzado, ou seja, o cilindro está aqui e o fluido ele age nessa situação, né, não está longitudinalmente, está cruzado, né? Dependendo do valor do número de Reynolds, tá? A gente tem esses valores, são tabelados. Tá? Então, dependendo da geometria, por exemplo, se for uma situação onde não é cilindro, mas é um quadrado, né? Então, nós vamos ter constantes para a equação desse tipo de geometria. Agora sim, vamos para o problema. Os problemas parecem ser complexos, mas a metodologia de solução é semelhante. Vamos lá. Um cilindro utilizado no sistema de aquecimento de um aquecedor elétrico, então ele faz parte de um aquecedor elétrico, ele possui ar, aqui tá air, né, em inglês, com baixa velocidade escoando ao seu redor. A velocidade é 10 metros por segundo, conforme está ilustrado aqui, juntamente de suas condições de operação. Então, o ar ele tem essa temperatura, essa velocidade. O cilindro utilizado no sistema de aquecimento tem uma temperatura superficial de 128,4 graus Celsius. Esse é o diâmetro. Então, por estar aquecido a 128,4, precisa-se, né, de um sistema de aquecimento. Então, esse sistema de aquecimento que aquece o cilindro fornece uma potência, né, de 46 watts, que converte em calor. O exercício ele comenta, né, considerando que nenhuma potência fornecida aí do sistema elétrico é dissipada para o ambiente, ou seja, não é perdido. Tudo que é transferido é jogado no cilindro. Então, quer dizer que não está sendo dissipado fora dessa região do cilindro, porque há uma dissipação por convecção, né? Mas, fora isso, não há. Ele quer, né, para essa situação, que a gente determine o coeficiente de transferência de calor convectivo, ou seja, o nosso H, determinado pelas condições operacionais do aquecedor,
e estimado por uma correlação apropriada. Então, ele quer o H. Então, com base nessa situação aqui, qual que é o H? Né? Então, a gente sabe que nós temos os parâmetros técnicos para essa aplicação. Então, por exemplo, se o ar estiver a 300 Kelvin, né? Então, 300 Kelvin, lembrando que a temperatura, né, em Kelvin, opa, deixa eu apagar aqui que saiu errado. A temperatura em Kelvin é igual, né, a 273. Opa, vou colocar o contrário, senão vai dar negativo. Não vai ser assim mesmo, só uma expressão. 273 menos o valor em graus Celsius. Então, para essa análise aqui, quando nós temos 300 Kelvin, opa, deixa eu apagar aqui, acho que eu me confundi. A temperatura em graus Celsius é a temperatura. Às vezes a gente dá um bug aqui e esquece as correlações. A temperatura em Kelvin é igual a temperatura em graus Celsius mais 273. Essa é a expressão, tá? Então, se a gente tem 300 Kelvin aqui nessa tabela, e eu quero saber o valor em graus Celsius, né? É 273 menos 300, aí vai dar 63 graus, né? Então, nós temos aqui os números, né? Os números de Prandtl para, né, diferentes condições de temperatura. A nossa temperatura operacional é de 26,2 graus Celsius, né? Então, nós temos uma faixa de temperatura diferente. Então, a gente precisa determinar qual que é o número de Prandtl aí, tá? 26,2 mais 273 vai dar aproximadamente, né, 300 Kelvin, tá? Então, quer dizer que aqui está aproximadamente 300 Kelvin. Então, a gente vai usar esse número de Prandtl aqui. Tá? Essa tabelinha serve como referência. Então, às vezes, você não vai encontrar, né, a faixa de temperatura específica que vocês têm. Então, por exemplo, se tiver um valor intermediário aqui, né, a gente tem que fazer uma interpolação, tá? Uma interpolação linear para obter, né, o número que está entre esses valores. Então, faça uma interpolação. Se for 340, que é, então o valor está entre 0,07 e 0,7. Então, tem que fazer essa interpolação. Mas o exercício está bem facilzinho, porque nós já temos a temperatura com, né, a tabelinha aqui com o valor. Então, já temos os parâmetros adimensionais que a gente necessita. Ele quer, né, o coeficiente H. Né, o coeficiente H convectivo determinado pelas condições operacionais. Então, ele quer o H operacional, com base apenas nessas informações, e o H, né, coeficiente convectivo, estimado por uma correlação. Então, com base nos parâmetros operacionais e por uma correlação. Os operacionais, ele pode ser obtido apenas por essa relaçãozinha aqui, ó. Nós temos, né, qual que é a potência em que o equipamento fornece energia. Então, esse Qzinho aqui é a nossa potência. A área superficial, tá, do cilindro. Então, isso aqui por geometria a gente obtém. E a temperatura. Então, nós obtemos o H operacional. Já por correlação apropriada, a gente tem que primeiro determinar o número de Reynolds. Com base no número de Reynolds e o número de Prandtl, volta a essa tabela e obtém a correlação que vai dar o número de Nusselt, e a partir dele a gente obtém o Hzinho. Então, vamos obter primeiro para uma situação operacional, né? O H operacional. Lembrando, né, que o fluxo é igual a H operacional
vezes A dt. Então, essa é a lei do resfriamento de Newton que a gente pode obter. O Q é igual ao P, tá? Que é a potência elétrica, 46 watts. É igual ao H ao P, a área, tá? Do cilindro. Considerando que, né, não há troca de calor aqui pelas extremidades, né? Então apenas aqui por cima, então, a gente pode pegar esse cilindro, a gente corta ele, né? Aqui a gente vai obter o que? Opa! O desenho aqui tá ruim. A gente vai obter algo assim, né? Então se a gente... Claro que não está em escala aqui, mas a gente vai obter algo assim. Se a gente cortar ele, fosse, imagina um rolo de papel, né? Você corta ele ao meio e abre, né? Se a gente não vai usar o que é perdido por essas extremidades, então a gente tira, né? Então vai ficar um retângulo, basicamente, né? Onde esse comprimento aqui é o perímetro da circunferência. Então, o perímetro da circunferência é π vezes r. Tá? Então, essa dimensão é π vezes r. E esse comprimento aqui é essa dimensão L. Tá? Então, π vezes L. Então, deixa eu só confirmar se essa é a equação para o perímetro da circunferência. Tá? Só para a gente não cometer um equívoco aqui. 2πr. Perímetro do círculo, né? É 2πr, tá? Então, na verdade, faltou um 2, né, na expressão. É 2πr. Então, a gente pode usar então, perímetro, que essa de perímetro é esse comprimento aqui. Tá? Então, esse comprimento, quando a gente corta o cilindro no meio, vai virar essa dimensão aqui. Esse comprimento, ou perímetro, é 2π vezes o raio. A gente pode, né, 2 vezes o raio é o diâmetro. Então, vou chamar essa dimensão de π vezes o diâmetro. Então, o que eu quero, basicamente, com isso é saber qual que é a área, né? A área de troca de calor. Então, a área aqui é a área de um retângulo, que é base, né, vezes o comprimento. Então, vai ser π vezes o diâmetro vezes o comprimento L aí. Então, π dl. Então, é essa a expressão, π dl. Agora, qual que é o dt, né? A diferença de temperatura? É a diferença da temperatura da superfície com, né, o do fluido aqui. Então, vai ser 128,4 menos 26, né, 2. O que eu quero é isso aqui, né? Então, se eu isolar o H operacional, a gente vai ter, né, aqui no caso, esses termos passados para cá. Então, vai ficar π vezes o diâmetro, que no caso aqui é 12,7 milímetros, né? 12,7 vezes 10 a menos 3, que a gente vai usar a unidade em metros, vezes o comprimento L, que é 94, então também multiplicado por 10 a menos 3. Então, passei esse termo aqui. Calma aí, vamos ver se eu passei corretamente. Não. Então, isso aqui vem para cá, para baixo. Então, tá errado. Só vocês verificarem qualquer um errinho, vocês podem falar, tá? Então, é isso que eu vou fazer. Eu deixei isso aqui e estou passando esses termos para cá, que é o que me interessa. Então, ficou 46 dividido por π vezes o diâmetro, 12,7 vezes 10 a menos 3, vezes o comprimento L, 94 vezes 10 a menos 3, né? Aí, por essa subtração aí. Vamos já colocar o valor menor para ficar fácil. 128,4 menos 26,2 vai dar 102,2 aqui, vezes 102,2. Agora eu consigo obter, né? Dividindo corretamente, nós vamos encontrar aqui o coeficiente, né,
de convecção H nas condições operacionais vai dar 120,01 watt por metro quadrado Kelvin. Então, isso aqui, imagina que isso aqui vocês estão obtendo experimentalmente, né? Então, vocês fizeram um experimento e vocês sabem o valor, né, de todas as variáveis. Agora, imagine, né, que você quer obter usando, né, imagine que você não tenha o valor dessa potência aqui, né? Então, essa potência elétrica, mas você tem as condições do escoamento apenas, né? E da temperatura, ó, obviamente, da situação. Então, para a gente determinar o H, a gente vai para as correlações. Então, as correlações, a gente sabe que o número de Núcio, ele é HL sobre K, né? E o número de Núcio, por sua vez, é uma função do número de Reynolds e do número de Prandtl, tá? Então, a gente quer encontrar o H usando uma correlação, mas a gente não tem o número de Núcio. Então, para a gente obter, a gente vai usar isso aqui. O número de Reynolds é uma correlação dos parâmetros do escoamento, velocidade, né, da geometria, que é o diâmetro, dividido pela viscosidade, né, Vzinho aqui. O número de Prandtl depende, né, das condições aí operacionais do sistema de aquecimento, que no caso a temperatura é 300 Kelvin, então nós vamos obter este valor aqui, 0,07, tá? Então vamos lá. E qual que é o valor da viscosidade? A viscosidade ela depende das condições operacionais também. Então se for a 300 Kelvin, o valor da viscosidade Vzinho aí vai ser 15,89, tá? Então 15,89 é o que a gente vai usar nessa expressão. O número de Prandtl já obtivemos, né? Então a velocidade do ar é 10, o diâmetro segue, né, como sendo 12,7 vezes 10 a menos 3, dividido agora por 15,89. Dá um zoom aqui para eu verificar que número é esse. Vezes 10 a menos 6. Tá. Vezes 10 a menos 6. Então, o número de Reynolds para esse escoamento deu 7.992. Então, é laminar, né? Então, nós temos uma condição laminar e número de Prandtl 0,707. Agora, vamos na tabela para saber qual que é a relação de Núcio. Vou apagar aqui. A relação de Núcio para um cilindro, né, com Reynolds, cujo valor ele é menor, né, que no caso ele é maior que 0,4 e menor que 4 vezes 10 à quinta, tá? Ok. O número de Prandtl é 0,7. Vamos analisar essa situação. O nosso número de Reynolds, lembrando que é 7.000, né? 7.992, então ele continua sendo maior que 1 e menor que esse valor, só que o Prandtl para essa relação é menor que 10. E nós temos essa expressão. Então, ele é válida também, né? Essa expressão aqui também é válida. Tanto essa, né? Quanto essa. Porque o nosso Prandtl é 0,707, tá? E aqui é menor que 10. Vamos ver a de baixo. Aqui é para maior que 10, então não funciona. Cilindro. Se a gente multiplicar o número de Reynolds pelo número de Prandtl, tem que dar maior que 0,2. Nós temos outra expressão que é válida, porém vocês podem observar que ela é bem mais complexa, né? Então a gente vai usar, vamos usar essa primeira aqui, né? Essa primeira vamos usar, só que aí a gente tem que verificar os coeficientes, tá? O C, o M, C e o M. O C e o M a gente obtém nessa tabela, tá? O nosso número de Reynolds
ele ficou, né, nessa faixa aqui, ó. Aqui é até 1000, né? E aqui é superior a 1000, né? Então, vai de 1000 até 2 vezes 10 à quinta. Então nossos coeficientes ali são o C 0,26 e o M 0,6. Tá? Então, se a gente pegar essa expressão aqui, o C ficou como 0,26, aqui nós temos 0,26 e o M 0,6. Então, vamos usar essa relação. A gente poderia usar essa aqui também, né? Só que seria, né, mais trabalhoso. E também, né, nós não temos esse Prandtl aqui, que é o Prandtl nas condições da superfície, tá? Então, aqui, um dos porquês para não usar essa expressão, porque nós precisaríamos do Prandtl nas condições do fluido, que é o PR, e o Prandtl nas condições da superfície. Então, se você tivesse, poderia utilizar essa relação. Mas, nesse caso, nós só temos o Prandtl nas condições do operacional, né, do equipamento, que é o que dá aqui, né? Condições operacionais do sistema de aquecimento. Então, vai ser realmente essa primeira expressão. Então, vou reescrever aqui. Então, o número de Nusselt médio, né, considerando cilíndrico, é dado por 0,26, que é o nosso C, o Reynolds, elevado lá pelo coeficiente M, que foi 0,6. Deixa eu ver o restinho da equação para eu não me perder. Prandtl elevado a 1/3. Tá? De Prandtl elevado a 1/3. Então, vamos embora. Vamos agora obtê-lo. Então, vamos lá. O número de Nusselt é dado, né? O número de Reynolds ali foi de 7.992. Então, elevado a 0,6. Agora, vezes, né, 0,26. Vezes o número de Prandtl, que é 0,7, né, elevado a 1 dividido por 3, né, que é a raiz cúbica, né? Isso vai nos dar o número de Nusselt de... acho que eu calculei errado, é o número de 13 aqui. Vamos refazer só para não ficar na dúvida. Então, é raiz cúbica de 0,07 vezes 7.992 elevado a 0,6 vezes 0,26, aí dá 50,85. Então, esse é o valor certo, tá? 50,85. Então, nós já temos o número de Nusselt. Agora, só jogar aqui. Tá? Ficou um pouco bagunçado, mas a gente tem que essa relação, né, uma correlação que a gente obteve através dos parâmetros, né, da situação, pode ser igualada a essa. Então, vai ser o H, né, pode ser obtido como K vezes o número de Nusselt. Estou fazendo essa multiplicação. K vezes o número de Nusselt dividido por L. Tá? A condutividade térmica é dada aqui, né? 26,3 vezes 10 a menos 3, vezes 50,85 dividido por L. Então, vamos fazer já diretamente. 26,3 vezes elevado, né? Vezes 10 elevado a menos 3, vezes 50,85, dividido pelo comprimento L, que é 94 vezes 10 elevado a menos 3 metros, nos dá, né? Calculei errado de novo. Vamos por partes, né? Então, a gente pode montar aqui que fica melhor. Então, 26,3 vezes 10 a menos 3 é o número de Nusselt,
50,85 dividido pelo comprimento, 94 vezes 10 a menos 3. Então, esse menos 10 a menos 3 pode ser eliminado, né, porque não vai ter efeito nenhum no resultado. Então, vai ser 26,3 vezes 50,85 dividido por 94. Deu 14. Então, nosso número de Núcio nos forneceu um H igual a 14. Então, tem alguma coisa equivocada aqui nesse cálculo. Tá? Que deu 14, 14,22. Deixa eu verificar novamente se eu me equivoquei na análise aqui. 26,3 vezes 10 a menos. Porque está dando muito diferente da condição operacional. Tá? Porque a condição operacional deu 120,01. Então, esse número ele tem que ser uma aproximação, né? Ele não vai ser igual, tem que ficar em torno de 100, tá? 110, 105, mas nunca 14. Então, vamos verificar novamente. Então, vai ser 26,3 elevado ao cubo vezes 50,85 dividido por... Ah, sim. Agora entendi o erro, tá? Ninguém falou, mas o erro está no fato de que nós estamos tratando de uma superfície cilíndrica. Então, o L não vai ser aplicado. A gente vai usar no lugar do L o diâmetro. Então, por isso que nunca ia dar certo, tá? Então, lembrando aqui do que eu comentei anteriormente, quando é uma superfície radial, né, a gente vai usar aqui o D. Quando é uma superfície plana, eu vou ver L sobre μ. Tá? Então, por isso, é o diâmetro, não 94, que é o comprimento L. Então, é o diâmetro que é menor, que é 12,7. Tá? 12,7. Opa. Aqui passa a ser o diâmetro. E aqui 12,7. E a gente vai encontrar algo em torno de 100. Tem que ser, senão o valor está incorreto. 12,7 vezes 10 elevado a menos 3. Então, fazendo essa divisão, deu 105. Então, realmente, era este o nosso problema. Então, o H, vou limpar aqui o slide, essa parte aqui, só para a gente colocar a resposta. Então, deu 105 watt por metro quadrado Kelvin. Então, o que isso quer dizer, né? Se você fizer uma análise experimental, vocês vão obter 120. A análise experimental é o valor mais próximo do real, tá? Porque a análise experimental, ela mede com base nas condições operacionais, tá? Então, tem um erro associado, porque aqui nós estamos calculando o médio, né? De ponto a ponto. Então, se você tiver condições de fazer todo um aparato para aplicar essa situação, vocês vão obter esse. Mas, se não, né, a gente pode obter uma correlação e vai dar um valor aproximado, que deu 105. Né? Nós temos aí 105 dividido por 120, e menos 1 vezes 100, vai dar uma diferença aí de 12,5% do valor experimental. Tá? Então, essa é uma das nossas das nossas abordagens aí. Pessoal, ficou alguma dúvida? Professor, o senhor pode voltar na primeira parte da conta, por favor? Não, é daí mesmo. Aí, no caso ali, professor, o 46 que o senhor usou ali, que substituiu, era o que no caso? E, isso, o que é a taxa, né, ou a potência térmica, né? Por exemplo, isso aqui é uma tubulação onde está ligado um aquecedor, né? Um aquecedor que vai vai emitir aqui para dentro, né, uma energia térmica de 46 watts. E, por sua vez, esses 46 watts está sendo perdido, né, na forma de convecção,
que é a taxa Q. Então, o que entra na tubulação sai na forma de convecção, que a gente chama aí de taxa, né? A taxa Q de troca de calor, que é igual à potência que é fornecida, porque a gente não está analisando que há dissipação de energia fora nessa região da tubulação. Entendeu? Ah, entendi. Beleza. É porque eu só estava confundindo ali para saber qual que era a unidade que era o Q e qual que era a unidade que era o P, qual que era a correlação entre eles. Mas agora eu já entendi. Uhum, a gente tem a potência elétrica, todo tipo de potência é em watt, né? Então, a potência elétrica é em watt. E, né, o fluxo de calor, ele também é medido em watt, tá? A unidade é a mesma, porque ele tem o mesmo significado físico. Beleza. Agora entendi, professor. Obrigado. Nada. Então, vamos seguindo aí. Se ninguém tem mais um questionamento, vamos seguindo. Porque ele lá só entra, então, na primeira equação, né, professor? Isso. Quando a gente está tratando isso de superfície plana, a gente usa né, o comprimento da chapa, por exemplo. Se for cilíndrica ou esférica, a gente vai usar o diâmetro, né, do cilindro, da esfera. Beleza. Beleza. Pessoal, essa parte agora, a gente vai iniciar um assunto que a gente vai ver mais adiante. Tá? Mas é uma introdução. Tá? Então, o que nós estamos analisando? Né? O escoamento externo. Então, a gente pode analisar, por exemplo, um tubo, né, isolado. Mas na prática da engenharia, né, a gente tem, né, por exemplo, nos trocadores de calor, que a gente vai aprender, né, a fazer uma estimativa, um dimensionamento básico, ele é composto de vários feixes de tubo. Aqui é um desenho ilustrativo, né, onde é um fluido quente, nesse caso, escoando por dentro do tubo, e externamente há um fluido numa temperatura mais baixa. Né? Então, vai haver uma troca, né, entre o fluido quente e o fluido frio. Dependendo da necessidade, você vai estar com uma função de aquecedor, outra hora você está com a função, né, de resfriador. Então, é um trocador de calor. Aqui é um exemplo, né, dos feixes de tubo montados aqui num exemplo real. Né? Nós temos vários feixes e há um fluido que passa, né, nessa superfície. Um trocador de calor casco e tubo, né, como é esse caso aqui, casco, porque é essa superfície que vai proteger os tubos, né, ele é um caso, né, de escoamento externo e interno. Né? Acontece um escoamento dentro da tubulação e externamente. A gente vai ver isso mais à frente. Mas a gente tem situações, né, por exemplo, aqui, onde há os feixes de tubos, né? A gente só está interessado no que está acontecendo externamente, tá? Quando a gente for tratar especificamente desses projetos, a gente vai revisitar esses conceitos e vai trazer de volta aqui. Mas considerando apenas o que está acontecendo na superfície, né? Não a combinação, porque quando nós temos um escoamento num trocador de calor, a temperatura ela tem um gradiente ao longo desse comprimento aqui, porque os fluidos eles têm temperaturas que variam conforme a posição, né? Porque vai havendo uma taxa de troca ao longo. Tá? Mas imagine que nós temos feixes de tubo, né, com temperaturas constantes, né, na sua superfície, como a gente já analisou, só que nesse caso, né, a gente não está olhando um tubo isolado, nós estamos olhando um feixe, né, que a gente chama também de matriz, ou banco de tubos. E há esse escoamento aqui que é cruzado, né? Então, a gente utiliza esse sistema na produção de vapor, como nas caldeiras, né? Em trocadores de calor. Também utiliza em condicionadores de ar, por exemplo. Tá? Então, tem esse sistema. Então, como que a gente interpreta isso? Né? Como que a gente pode determinar que aqui a gente está interessado basicamente no H. Qual que é o coeficiente convectivo nessa situação para determinar, por exemplo, a taxa de troca de calor. Então, nesse caso, a gente tem que fazer uma seguinte análise. Né?
Esse primeiro tubo aqui, né, ou a primeira coluna, imagina que nós temos vários aqui, né, eles podem ser considerados um cilindro sozinho, né, porque não tem interferência dos demais tubos. Mas, né, quando a gente vai para essa outra coluna, a gente verifica que o arranjo, né, ele vai influenciar na determinação do H, tá? O H vai ser influenciado conforme o H. Por quê? Né? Porque o escoamento ele vai passar por um tubo e outro, né, e vai haver o que a gente chama de canais de escoamento preferencial, né? Então, esses tubos aqui, né, eles estão, né, num canal aqui em B, né, de escoamento preferencial. E isso, né, influencia, né, no coeficiente, porque ele depende dessas condições de escoamento. Laminar aqui, nessa primeira situação, e aqui já é uma situação de turbulência. Tá? Então, aqui é outro caso, por exemplo, aqui os tubos estão alinhados, aqui eles estão, né, em posições diferentes. Então, há situações em que vai haver, né, uma turbulência e isso influencia. Uma aproximação, na verdade, uma correlação, por exemplo, quando nós temos aí, no mínimo, né, para com mais ou menos aí 20 tubos, o número de nus médio, ele pode ser obtido por essa correlação aqui, desde, né, que a gente respeite esses valores para o número de Prandtl e para o número de Reynolds nessa faixa. Então, aí a gente tem uma correlação. A gente vai, né, estudar detalhadamente o projeto de trocadores de calor na seção 3.3, porque a gente precisa entender mais alguns fenômenos importantes antes de adentrar. Mas, basicamente, a gente usa, né, a média logarítmica das diferenças de temperatura na análise. E a gente vai ver com mais calma isso adiante. Então, isso era o que eu tinha em termos teóricos para a aula de hoje. E vou deixar uma atividade como exercício para vocês praticarem. Tá? Então, quem estiver usando o celular pode tirar um print da tela, ou usando o notebook, faz um print screen, né? E tente refazer esse exercício. Se você não consegue fazer isso agora, esse exercício está na seção 2.2, é a questão 2, tá? Está na seção Faça Valer a Pena. Faça valer a pena. Quem nunca viu essa parte do livro, então no final da unidade, no final da sessão vai ter sempre 3 questões lá para revisão. Então, esse é um exercício que aborda o que nós vimos hoje. Então, tentem fazer um exercício como esse, fazer essas correlações. Todas as tabelas, né, que trazem as correlações e as condições de validade estão no livro. Então, vocês podem acessar o livro e buscar essas tabelas. O vídeo vai ser postado daqui a pouco, né? Então, assim, às vezes pode acontecer algum problema na internet, porque demora fazer o download e também o upload, né, no portal. Eu preciso que vocês tentem fazer, ok? Então, se não tiver mais nenhuma dúvida, a gente pode encerrar por hoje. Tá? Se vocês tiverem, o grupo também lá do WhatsApp está aberto para que vocês possam tirar as dúvidas. Nenhuma dúvida, João Lucas, Iago, Kaique? Não, tranquilo, professor. Não, professor, de boa também. Então, O tá. meu tá tranquilo também, professor. Tudo foi Tranquilo também, professor Gustavo. Abraço. Hein, professor, essa atividade é para enviar? Não, é uma atividade de revisão, serve como forma de prática, né? Porque vocês veem eu fazendo um exercício, né? Já criando os links, como pega isso e aquilo, fica fácil. Na hora que você pega um exercício na forma como se apresenta, se você não tentar fazer, você acaba tendo aquela falsa impressão de que sabe, né? Fazer. Tá? Então, tente fazer, para a revisão. Dia 18 está previsto o retorno das aulas presenciais, então até lá eu vou pensar em alguma atividade que vai ser como pontuação para a disciplina. Tá? Então, tranquilo. Tá bom? Então é isso, pessoal. Boa noite. Porque quanto mais praticar, é melhor, né, para aprender. Como sempre.
né? Engenharia é prática. Se você não pratica, você tem aquela falsa impressão, né? Eu sei, é fácil. Mas é lógica, né? Você tem que criar caminhos, conexões para trazer uma resposta. Eu trouxe a lógica da resolução do problema, mas vocês precisam agora fazer, né? Então é isso, pessoal. Boa noite, bom descanso e até a próxima aula. Tá, falou, professor. Boa noite. Obrigado, professor.